Há muito tempo que crochetar não é mais coisa de vó, você sabia disso? Grandes grifes da moda dominam a mente e o coração de milhares de pessoas ao redor do mundo, por meio de suas confecções exclusivas em crochê, faturando bilhões todos os anos. O crochê é uma prática centenária que veio para ficar. Qual é o motivo de uma técnica tão antiga como o crochê sobreviver até hoje? Assista esse vídeo que você vai descobrir. Você quer aprender a fazer uma bolsa de crochê, podendo fazer disso uma forma de ganhar uma renda extra, quem sabe até criando seu próprio negócio? Neste vídeo eu vou te mostrar como você pode aprender do zero a confeccionar vários tipos de bolsas em crochê, te apresentando um passo a passo super detalhado. Você vai aprender como utilizar esses 3 passos indispensáveis para tornar simples a confecção de qualquer bolsa em crochê. Primeiro passo, como você vai escolher o modelo da bolsa? Isso vai determinar todo o restante, como o fio a ser utilizado, a agulha e acabamento. Segundo passo, como será a sua própria confecção? Se você vai criar do zero, usando uma foto como inspiração, ou se você vai ler através de um gráfico. E terceiro passo, como você vai escolher os materiais para a confecção da peça? Se você algum dia tentou fazer crochê e acabou largando de lado, ou até mesmo já produz as suas peças, mas ainda se enrola em algumas questões, vou facilitar a sua vida através desta aula, te ensinando a fazer uma bolsa de crochê, que poderá ser usada em várias ocasiões. Sou Giane Cristina e trabalho com artes manuais desde os 14 anos, e sou a fundadora do Ateliê Bizica, onde confecciono e ensino as minhas peças. Você vai descobrir como em poucos dias poderá criar bolsas lindas em crochê que carreguem o seu DNA Fashion, para que literalmente você possa mudar o seu look e a sua vida. Falando em DNA, cada ser vivo é formado por um material genético, você sabia disso? O que nos faz únicos e capazes de fazer as coisas exclusivas e de grande valor. Então, assista até o final e veja como este método que criei, o DNA Fashion, vai te levar a dominar a habilidade de crochetar bolsas exclusivas de forma simples e descomplicada, imprimindo o seu diferencial em belas bolsas. Ao desenvolver essa arte milenar, você combate o estresse do dia a dia, fazendo uma atividade altamente relaxante e que trabalha habilidades como a coordenação fina, o foco e desviando a sua atenção dos problemas que enfrentamos na nossa rotina. Além disso, você poderá usar as suas peças, presentear pessoas queridas ou até mesmo vender, criando uma marca de sucesso. Já pensou nisso? Vamos então dar início à nossa aula. Primeiro passo é como nós vamos escolher o modelo de bolsa. Como eu disse antes, vai determinar o que você vai precisar: fio, agulha, acabamento. Nesse primeiro passo, eu escolhi para vocês uma bolsa simples e prática, que você vai poder usar em qualquer ocasião, seja um passeio, uma balada ou até mesmo um casamento. O que vai diferenciar cada situação será o material que você vai usar para a produção dessa bolsa, ou até mesmo os seus acessórios. Então, eu trouxe para vocês essa bolsa aqui, ó. Nós vamos confeccionar essa peça, que é uma peça relativamente simples, que você pode usar exatamente como eu disse, para um casamento, para uma saída no meio da tarde, você pode usar para qualquer forma. Ou você pode delimitar que ela vai ser uma bolsa chique, tá? Essa, por exemplo, ela foi feita com juta e com fio residual e que ela vai ser usada somente para ocasiões especiais. Então, ela é exatamente a mesma receita, ó, essa e essa são exatamente iguais, só muda o tamanho e o material, ok? Então, o segundo passo é justamente definir como será a confecção dessa bolsa. Se você vai criar do zero, olhando para a bolsa, e você sabe identificar os pontos, tá? E ela vai servir como a sua inspiração, ou se você vai ler um gráfico. Então, você vai pegar um gráfico que você queira e vai saber identificar aquele gráfico para que a bolsa seja confeccionada. Essas são algumas das muitas opções de bolsas que você vai poder produzir para usar, presentear
ou até mesmo vender. E o terceiro passo é o passo mais importante, porque é como você vai escolher os materiais para a confecção dessa peça. Você sabia que, por exemplo, as cores e texturas transmitem emoções? Então, dependendo da cor que você colocar naquela peça, vai significar alguma coisa para você ou para as pessoas que estiverem te vendo. Então, o que acontece? Por exemplo, se você for trabalhar com a juta, como nós trabalhamos nessa peça aqui, nós usamos a juta, o que acontece? A juta é um fio mais áspero, você consegue ver aqui, ó. Ele é um fio bem mais áspero, então demanda uma prática maior, que os pontos fiquem certos e a peça fique alinhada. No caso, por exemplo, dessa que nós vamos confeccionar, nessa que nós vamos confeccionar, o que eu usei? Eu usei um fio de poliéster, que é um fio mais macio, é um fio que desliza melhor na agulha, tá vendo? Ó? Ele não tem muita elasticidade, mas ele desliza melhor na agulha. Temos também o fio náutico, temos também o fio náutico. O fio náutico, ele não tem elasticidade alguma e ele tem um problema também, ele é seco e duro, dependendo da marca. Então, o que acontece? Na hora que você vai crochetar, pode também dar algum tipo de dor na mão se você não tem prática. Aqui, nessa outra peça, nós usamos um fio de malha premium, que é um fio, não é decorrente de restos da indústria têxtil, como o fio residual, e ele as peças ficam uniformes, não corre o risco de ter diferença no tamanho da largura do fio, e não corre o risco também de ter emendas. Então, você sabe que aquele novelo, ele vai ser do início ao fim igual, como se fosse mesmo um outro fio que você compra para trabalhos de artes manuais. Então, você sabe que ele vai ter sempre essa mesma largura do início ao fim, entendeu? Então, essa é a diferença do malha residual para o malha premium. Eu gosto muito de trabalhar também com o fio residual de lycra, porque ele tem uma elasticidade melhor, tem uma boa elasticidade, e ele enrola bem, então ele fica bem aquele fiozinho enroladinho. Então a gente consegue fazer peças muito bonitas, como essa daqui que eu tô terminando, que está na nossa aula, dentro do nosso curso, que ela é feita toda em fio de lycra, tá vendo, ó? Você tem ela toda feita em fio de lycra. Eu gosto muito de trabalhar com a lycra. Então, é isso. Os 3 passos para a gente poder seguir com uma bolsa de crochê são como a gente vai tirar de conteúdo, da onde a gente vai tirar aquela peça, qual vai ser a nossa referência, como a gente vai confeccionar através de receita ou de um gráfico e, por fim, como que a gente vai confeccionar, se é através de qual o tipo de fio que nós vamos usar para aquela peça. Então, quando você vai escolher o seu modelo, tem que prestar bastante atenção, por exemplo, se for uma bolsa que tenha uma estrutura, como uma dessas que estão aqui atrás, você tem que prestar bastante atenção em que fio você vai usar para que você não precise colocar alguma coisa para estruturar a sua peça. Então, se você for fazer com fio mais grosso, você já sabe que pode fazer uma peça talvez maior. Se você for fazer uma peça menor, tem que ver que tipo e ocasião que você vai usar. Por exemplo, uma bolsa de barbante pode ser usada num casamento? Sim, pode, desde que você use técnicas que deixem a peça bonita e que você valorize com os acessórios. Então, por exemplo, você colocar alças de corrente, você colocar um tassel com um acabamento, você já torna a bolsa exclusiva e única para determinada ocasião. Quando eu ainda era menina, aprendi a tricotar, passando a criar peças como golas e cachecóis para meus familiares e amigos, o que eu ainda faço e amo. Logo depois, eu conheci a técnica do crochê e me apaixonei. Produzia de tudo em casa.
tapetes, porta-guardanapos, puxa-sacos e muitas, muitas bolsas. Elas sempre foram as minhas peças prediletas. Então, eu achei no crochê uma verdadeira terapia. Mas naquela época nem passava pela minha cabeça que disso poderia surgir um novo negócio. Eu crochetava em minhas horas vagas, passando horas e horas sentada no sofá, produzindo novas peças e me desligando dos problemas. E muitas vezes eu esquecia até de comer ou ir ao banheiro, embarcando madrugadas a fio, apenas eu e as agulhas. Este era o momento do meu dia. E se você já é crocheteira, você sabe muito bem o que é isso. Criar algo com as nossas próprias mãos é envolvente e traz uma realização inacreditável. A única coisa que supera essa sensação é o olhar de admiração de quem recebe uma peça única, diferente de tudo que já foi criado. Com o passar do tempo, comecei a anotar tudo que havia feito em minhas produções, pois notei em mim a habilidade de criar novas peças sem precisar de receitas, seguindo o meu estilo, técnicas e imaginação. A partir daí, tomei a decisão de passar a compartilhar com outras pessoas tudo o que vinha aprendendo, para que as suas vidas também mudassem assim como a minha. Já que é egoísmo guardar isso somente para a gente, não é mesmo? Eu não deveria guardar só para mim algo que pode mudar vidas, assim como eu estava mudando a minha. E sabe, isso não é apenas sobre crochê, é sobre ter um hobby. O trabalho manual é transformador. Ele extrai o melhor de nós. Ele combate o estresse e a ansiedade. E ainda pode ser uma grande fonte de renda quando visto como um negócio, não é mesmo? A verdade é que eu encontrei nas bolsas de crochê uma grande oportunidade para empreender e alcançar bem-estar, pois, diferente de qualquer outro nicho do crochê, as bolsas são e sempre serão tendências rentáveis para nós artesãs. Aliás, pense e me diz, quantos tipos de bolsas você e as suas amigas possuem no guarda-roupa? Nós mulheres não vivemos com uma única bolsa não, com certeza não. Você tem aí pelo menos 3 ou 4 tipos de bolsas diferentes, com certeza tem. Isso mostra que há mercado, e muito mercado, para o nicho das bolsas em crochê. Se depois de aprender a criar uma bolsa mais linda que a outra, você decidir ganhar dinheiro com isso, eu também posso te ajudar. Pois outra coisa incrível que aprendi na prática foram as técnicas de marketing, que impulsionam as minhas vendas desde 2012, quando eu comecei aqui pela internet, produzindo conteúdos digitais e vendendo as minhas peças na minha própria loja virtual. Eu conheci na pele as dificuldades que você vai enfrentar desde a criação e até chegar à venda. Por isso, serei a melhor mentora para te guiar nessa trajetória. Hoje, eu sei como ajudar a cada uma das minhas alunas compartilhando esse conhecimento com quem tem a ambição de construir uma marca sólida e de sucesso no mercado, vendendo as suas próprias produções exclusivas com seu DNA Fashion. E foi assim que o método surgiu. O método DNA Fashion surgiu a partir de uma junção de todo o aprendizado e experiência que eu conquistei ao longo desses anos, para ensinar você e milhares de outras mulheres as técnicas que me possibilitaram a mudar de vida, confeccionando as minhas bolsas exclusivas, cheias de personalidade, trabalhando perto do meu filho, que era uma das coisas que eu mais queria, e empreendendo em algo que eu realmente amo fazer. Para quem é e para quem não é o método DNA Fashion? O método DNA Fashion, ele foi criado para ensinar a arte do crochê moderno para quem não tem tempo de realizar cursos presenciais. É perfeito para você que está buscando uma nova atividade de renda ou quer se desligar do mundo em alguns momentos do dia. Não importa a sua idade, ok? Além do mais, o método também é ideal para quem busca por uma vida mais leve, para quem tem sintomas ou já trata depressão ou ansiedade, uma vez que crochetar ajuda na movimentação do nosso corpo, diminuindo os sintomas e nos trazendo a sensação de paz
e capacidade. Eu mesma sou a prova viva de que o crochê muda vidas. Praticando essa arte, eu posso esquecer os problemas e me sentir orgulhosa e capaz ao produzir as minhas peças, que atraem o desejo de muitas mulheres por onde quer que eu vá. Por meio desse método, você aprenderá a produzir peças de crochê do zero, imprimindo o seu DNA fashion e provocando desejo por onde você passar, ainda que nunca tenha pego numa agulha de crochê. Mas atenção, este não é um curso para quem tenha pressa no aprendizado, já que a sua estrutura foi montada para pessoas que queiram entender a lógica das peças, sem depender de receitas em suas criações, ok? Você pode aprender do jeito certo, sendo acompanhada por uma crocheteira que já tem sucesso e experiência nesse mercado. Ou pode também aprender do jeito errado, gastando horas e horas, seguindo receitas complexas na sua criação das peças e que são desvalorizadas pelas pessoas, não sabendo se valorizar. Fazendo uma comparação, eu tenho certeza que se você estivesse com alguma situação séria de saúde, você iria procurar o especialista e não o clínico geral. E é aqui a mesma coisa. Assim como os gastos com a saúde, adquirir esse método deve ser visto como um investimento, ok? Estou te oferecendo a oportunidade de aprender comigo, pegar um atalho para o sucesso, evitando os erros que eu já cometi. Você já viu através dessa aula que criar em crochê não é algo difícil. Adiar essa decisão de aprimorar e monetizar as suas habilidades é um erro, sim, já que você pode aprender com facilidade e agilidade, investindo menos de R$ 1 por dia. Isso não paga nem um cafezinho, você sabe disso. Invista em você, em seu bem-estar presente e futuro. Eu sei que ao criar um curso como este, ensinando tudo o que sei a mulheres com tanto potencial como eu poderei estar criando várias concorrentes. Mas a minha vontade de transformar outras vidas através do crochê é muito maior do que o receio de criar concorrência, pois eu acredito que um aluno deve ser tão bom quanto o professor. E temos que lembrar também que nada do que produzimos será idêntico às referências ou até mesmo às receitas que seguimos. O crochê sempre será algo novo, porque depende de uma forma, da forma como cada um vai aplicar a sua técnica. Concorda? Ao contrário até do que muitos pensam, produzir peças em crochê não se limita ao uso de receitas prontas. Você pode criar quando e quanto quiser, assim como eu sempre fiz. Uma das coisas mais importantes que eu pretendo te ensinar, como eu já te disse, é justamente você não depender de receitas ou modelos prontos. E é por esse motivo que este não é apenas mais um curso em que você vai aprender a confeccionar suas peças que já existem, com o uso de receitas. É muito mais do que isso. Ao longo do método DNA Fashion, eu irei te ensinar do básico ao avançado, a criar do zero as suas próprias peças, as suas próprias bolsas únicas e exclusivas, ainda que nunca tenha pego em uma agulha de crochê. No final do curso, você terá alcançado satisfação pessoal, melhora na autoestima, uma vida mais leve e alcançando liberdade financeira para trabalhar de casa e vender as suas peças, possuindo um negócio lucrativo, se assim você quiser. Você já se imaginou levando uma vida mais leve e livre da ansiedade, arrasando nos seus looks com bolsas de produção própria, causando desejo nas amigas? Você já pensou em trabalhar em casa, participando da criação dos seus filhos e ainda ser realizada e reconhecida profissionalmente? Tendo exatamente aquela tão sonhada liberdade financeira? Então, essa é a oportunidade perfeita para você. Esse curso é 100% prático e online, ok? Após a sua compra, você terá acesso imediato ao método, através do recebimento de um e-mail enviado pela plataforma, e poderá assistir e ir aplicando as aulas de onde você estiver, seja pelo computador, tablet ou mesmo celular. E no seu próprio ritmo, porque tempo aqui não é problema, tá?
Você conhecerá inicialmente os modelos das bolsas que vamos confeccionar juntas e como poderemos implementar variações, tornando a peça única e exclusiva, seguindo o seu bom gosto, ok? Você também poderá aproveitar as técnicas aprendidas em outros projetos, como tapetes, cestos, mantas, roupas, chapéus, para incrementar cada vez mais as suas produções e aprenderá a extrair referências rentáveis, observando o que está sendo apresentado pela moda internacional, para identificar tendências de moda e sair à frente com as suas coleções. Irá criar suas primeiras bolsas em crochê moderno, de qualidade e durabilidade incomparável, seguindo passos simples, progredindo do iniciante ao avançado, desde a primeira aula. Também te ensinarei técnicas de marketing digital para que você consiga divulgar e vender as suas criações. E você ainda poderá participar do marketplace das alunas, cadastrando as suas peças e a região onde mora, para alcançar cada vez mais possíveis novos clientes. Pois a ideia do método DNA Fashion é levar até as suas mãos tudo o que você precisa para produzir e empreender com sucesso, desde os modelos mais rentáveis até orientações sobre materiais, cores, tipos de fios, principais técnicas e vendas. E é por isso que eu estou falando, este curso completo é um verdadeiro investimento. Por muito menos do que você poderá cobrar em uma bolsa artesanal feita por você. Você se tornará uma mulher mais livre, leve e realizada. O quanto isso vale para você? Porque para mim não tem preço. Adquira hoje o método DNA Fashion por apenas R$ 297 e mude literalmente a sua vida. Isso é menos que R$ 1 por dia. Você poderá pagar esse valor em até 12 vezes no cartão de crédito, uma condição especial que eu liberei para que o método seja acessível a quem já fatura com o crochê, ok? Assim como para quem ainda estiver começando. Essa é a sua hora de se tornar uma artesã de sucesso, criando um negócio lucrativo ao produzir e vender as suas coleções exclusivas de bolsas em crochê. Clique agora no botão abaixo e faça parte da família Bizica. Mas, Giane, e se eu já souber fazer crochê? Ou dominar uma outra técnica de artes manuais? Esse curso, ele é para mim? Sim, entenda que o curso te ensina a lógica da produção das peças em crochê. Mas saiba que dominar técnicas semelhantes, assim como eu também já possuía em tricô, quando eu iniciei no crochê, você vai ter muito mais facilidade para aprender. E se por acaso já souber crochetar, poderá se aprimorar aprendendo a produzir bolsas incríveis, sem depender de receitas. Ah, Giane, mas eu não sei vender. Esse método, ele é para mim? Claro. O nosso método te ensina desde a produção até a divulgação e venda. Pode ficar tranquila, pois estaremos juntas nessa. Junto com o método DNA Fashion, eu trago muitos presentes para você também, viu? A fim de alcançarmos uma vida mais fluida e harmoniosa, eu criei um módulo surpresa, dedicado ao seu desenvolvimento pessoal, assim como uma playlist super especial com músicas, filmes e citações diárias que farão uma transformação em seus dias. Dentro desse contexto de melhorar sua vida como um todo, eu sei que estar com pessoas que estejam na mesma sintonia que nós é de extrema importância no processo. Pensando nisso, eu criei a comunidade DNA Fashion dentro do Facebook, onde você poderá postar suas peças, tirar dúvidas e interagir com outras artesãs que, assim como você, são amantes do crochê. E para fechar com chave de ouro, ainda teremos como bônus a ajuda de Rosa Damásio, uma educadora financeira com uma aula imperdível sobre finanças. E também Vivian Souza Storm, que realizou uma masterclass imperdível que vai auxiliar a descobrir seus sabotadores internos e dominar seus maiores inimigos. Agora que você já sabe que aprender crochê num método moderno é uma grande oportunidade de hobby e renda extra em seu dia a dia, eu te pergunto,
Quantas vezes você viu aquela bolsa linda na vitrine e não tinha dinheiro para comprar? Quantas vezes você olhou para uma peça e se perguntou se poderia aprender a fazer igual? Essa é exatamente a hora de você dominar a habilidade de produzir em crochê, criando um empreendimento de sucesso como artesã e vendendo as suas peças pelo valor que estas realmente valem. Não adie o que é valioso. Se quiser finalmente alcançar a sua independência financeira e emocional, com bem-estar e qualidade de vida, clique no botão que está abaixo desse vídeo e adquira agora o seu método que mudará a sua vida. Se ainda estiver insegura ou lhe restar alguma dúvida, me chama no WhatsApp. Fale comigo. Pessoalmente, eu irei esclarecer todos os seus questionamentos, ok? Nesse vídeo, com essa aula que eu fiz para vocês, você já pode ter um gostinho do que é estar ao meu lado, aprendendo a construir suas peças jamais vistas ou pensadas. Ao criar o método DNA Fashion, eu tive o intuito de fazer você atravessar em uma viagem de autoconhecimento, trazendo suavidade e leveza para a sua vida, a partir da criação das bolsas em crochê. Portanto, chegou a sua vez. Adquira o método e faça parte da família Bizica. Conheça a comunidade do Facebook, onde ouviremos e faremos lindas histórias juntas. Aguardo por você. Clique no botão e faça agora mesmo a sua inscrição. Te espero lá dentro da comunidade. Beijos!